Olá, meus irmãos, seja bem-vindo a mais uma aula e essa em especial eu estou muito empolgado. O tema da aula de hoje é o papel das escrituras no discipulado. Se tem uma coisa que eu sou apaixonado é pelas escrituras. É pelas escrituras, ensinar as escrituras, de chamado ministerial. Esse é um dos principais chamados para mim de mestre e pastor. Então, ensinar as escrituras é o que eu sou apaixonado. Então, eu quero que essa aula desperte você também para o ensino, que no discipulado não falte palavra de Deus, escritura, amém? Porque ela é a principal fonte de orientação. Por mais que o conselho, ele é, é saudável você talvez mostrar um conselho da sua vida, um testemunho seu, no seu discipulado, algo que você passou, Deus falou com você. Cara, as escrituras, ela é imbatível, imbatível em qualquer tema. Então, ela é realmente essa fonte principal. As escrituras, elas precisam ser apresentadas como fundamento do discipulado. Olha aqui que, de novo, 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim, olha que poderoso isso aqui, a fim de que todo homem de Deus, pausa aqui, você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Sim ou não? Responda isso aí para mim. Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Com certeza, né? Com o que a gente leu até aqui, toda a escritura é inspirada por Deus. Para isso, para isso, discipulado. A fim de que o homem de Deus, ou seja, eu e você, seja perfeito. Você é perfeito? Não, né? Nem eu. Então falta mais palavra. Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha isso aqui. Então, porque eu não fui ainda, eu não discipulei ainda, eu não comecei a ajudar nessa questão, porque eu ainda não estou preparado. Que eu ainda não, eu vou terminar os 2 anos da formação teológica Imagine, e vou pegar meu certificado, e aí sim eu vou começar a ensinar as escrituras. Mas espera, acabei de te mostrar que a palavra é o único, não tem outra coisa que é capaz de te fazer perfeito e perfeitamente habilitado. Então, se você dominar isto, você está perfeitamente habilitado para toda e qualquer boa obra. Amém? Então, as escrituras é o fundamento. Ela precisa ser fundamentada, o discipulado, né? Precisa ser fundamentado nas escrituras. É a fonte fundamental para o discipulado cristão. Não adianta, irmão. Você é coach. Tá me assistindo aí, é coach. E você tá só querendo aprender algumas coisas aqui para que o seu curso for melhor. Isso não é discipulado, isso é curso de coach. Não tem nenhum problema em fazer, não tem nenhum problema em ser coach, mas isso não pode se confundir com discipulado. Discipulado é palavra de Deus. É o que Jesus disse, é o que a palavra diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Então, a revelação não está no seu mindset. A revelação não está acordar às 5 horas da manhã. Ter um bom. Como é que fala? Um ativo, né? Um testemunho ativo. Você falar coisas positivas, traz coisas boas para você. Não. É a palavra. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Amém? É dali que sai a moralidade cristã, os princípios estão nas escrituras. Olha o que Dietrich disse. A Bíblia não é um livro de regras, mas uma carta viva com o poder de moldar nossas vidas.
é a palavra de Deus. Então, encoraje o seu discípulo a estudar as Escrituras. Por mais que você indique livros que vai ajudar no discipulado, discipulado sem Bíblia é só aula de coach. Não tem nada de crescimento espiritual aqui no discipulado. E aí, é claro que durante o seu crescimento espiritual, algumas questões pessoais, cara, estou identificando que você precisa de um curso de finanças. Tá aí, glória a Deus. Vai lá, faz o curso de finanças. Esse curso de finanças vai te ajudar a ser mais aberto ao discipulado, a ser mais fiel nos dízimos e nas ofertas, a entender que Deus nos deu todas as coisas, não para nós, mas para que através de nós as pessoas sejam abençoadas, certo? Então, a palavra, ela tem que ser o guia prático para a sua vida cristã, para a vida cristã de cada um discípulo de Jesus. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem tem que iluminar não é o pensamento humano, não é ideologia, não é política, são as escrituras, são elas que iluminam o nosso dia a dia, elas que nos direcionam, elas que nos fornecem princípios para viver com retidão. A santidade, o padrão dos céus está nas escrituras. Nas escrituras. Então, você quer ser fiel a Cristo? O que você tem que se apaixonar não é pela ideologia que você está seguindo, é pelas escrituras. Amém? Olha essa frase aqui de Billy Graham. A Bíblia não é apenas um livro de informações, ela é um mapa que nos guia para a vida eterna. Glória a Deus. Então, durante o discipulado, aqui nessa aula, né, eu quero reforçar o papel das escrituras. Que você possa ajudar o seu discípulo a entender como que você vai aplicar os ensinos bíblicos. Então, ensinar a palavra não é só dizer o que ela diz, não é só mostrar o que está escrito, mas também é ajudar aquele que ainda nunca viveu isso a aplicar no dia a dia, certo? A aplicar no dia a dia. Então, cara, nós estamos precisando de discipuladores mais bíblicos nos dias de hoje. Você concorda comigo? Concorda comigo? Então, eu queria te incentivar a praticar esse entendimento, sabe? O meu discipulado, ele precisa ser bíblico. Ele precisa ter cheio de palavras, sabe? Teve uma vez que eu fui num culto, numa igreja, fui visitar, na verdade eu fui levar minha avó, né? Ela era apaixonada pela igreja lá, aí ela pediu para levar ela. Aí eu fui. Gente, eu passei 2 horas aonde o senhor que subiu lá, ele usou um versículo para falar durante 5 minutos. Falou lá alguma coisa lá para aplicar na nossa vida. O resto do culto, misericórdia, foi só falando sobre arrecadação, dinheiro, prosperidade. Depois veio cura para cá, cura para lá. Falei, amém, né? O pessoal aqui é focado mais na cura, né? Nessas coisas, no testemunho. Amém, é um nível de fé diferente. Mas que eu tô numa fome de palavra de Deus, de ouvir uma exposição, sabe? Das Escrituras. A nossa ida agora lá no Paquistão, uma coisa marcou os nossos pastores. O pessoal ficou lá, milhares de pessoas, centenas de pessoas, mais de 5 horas ouvindo a palavra. Eles estavam famintos e pasmem, sem levantar para ir no banheiro, tá? Sentados no chão, porque lá eles têm uma carência enorme de palavra. Aqui nós temos ela em abundância e não damos atenção, né? Então, o processo de santificação e a palavra de Deus caminham juntos. Esse processo de santificação, olha o que João 17, 17 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, olha o que Jesus está ensinando aqui. O processo de santificação, o lavar das nossas almas, ela vem pela palavra de Deus. Amém? Olha o que o Wayne Grudem define.
que a palavra de Deus tem o poder de moldar o caráter do crente, capacitando a viver em obediência. Em obediência. Romanos 12, 2. 1 e 2, né? A gente precisa seguir um caminho de transformação da mente, pela renovação da vossa mente. Se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que precisa ser renovado? A sua mente. Não com as coisas do mundo, porque Paulo diz, né? Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, todo esse processo de santificação vem pela renovação da mente. Então, se eu cheguei agora, aqui na visão do discipulado, cheguei agora, ou eu estou no processo de santificação, eu tenho muitos conceitos do mundo, como que eu vou substituir isso? Por pensamentos positivos? Claro que não, pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, esse processo, o processo da santificação, ele está totalmente ligado às Escrituras. Caminhando aqui mais para o final, trazendo também mais um tema da aula passada, a memorização e meditação das Escrituras. Eu acabei de citar 2 versículos aqui que eu tenho de cor, não está aqui no material. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Olha como é que eu peguei um versículo e trouxe aqui para o assunto. Eu olhei aqui para o material porque tem só a referência. Se eu olhasse para a referência e não estava escrito, não ia ajudar aqui na aula. Então, a memorização e a meditação das Escrituras é importantíssimo. Salmos 119, 11. Guardai a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tá vendo como que parece que a própria Bíblia está dizendo o seu valor no processo do discipulado? Então, para que eu não peque contra o Senhor, eu vou guardar a palavra no meu coração. No meu coração. Então, um exemplo disso é Jesus sendo tentado lá no deserto. Quando Satanás vem com a palavra, né, tentando Jesus, você não tem autoridade para transformar essa pedra aí em pão? O que Jesus faz? Ele pega a Bíblia lá, abre e fala, não, só de pão viverá. Não, ele responde à tentação com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Onde estão escritas as palavras que saíram da boca de Deus, inspirando o homem a escrever? Toda a escritura é inspirada por Deus. Está aqui. Então, nós precisamos memorizar. A palavra de Deus, gravada no coração, é a espada afiada contra o mal. E eu trouxe esse exemplo de Jesus. A Bíblia, meus irmãos, ela é o meio de crescimento e edificação, como lemos lá em Tessalonicenses, certo? Tessalonicenses não, perdão. Deixa eu recuperar aqui. 2 Timóteo 3, 16 e 17. As Escrituras, elas são esse meio de crescimento e edificação. Mas olha o que Colossenses 3,16 diz. Parece que até é a mesma referência, né? A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinando e admoestando-vos uns aos outros. Então, é uma indicação bíblica que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. O quanto de palavra de Deus tem na sua mente, na sua memória, no seu dia a dia, nas suas práticas? Essa é a ideia aqui. Tá me entendendo? Como que, eu não sei se para você, mas é a ideia dessa aula, como que tá fazendo muito mais sentido o tema discipulado. Não é algo que, poxa, eu preciso de alguém para pegar na minha mão, não é só isso. É um conjunto de realidades, principalmente nas Escrituras, tá? Então, a Bíblia, ela tem que ser esse meio de crescimento e edificação. Por mais que tenham vários cursos que a igreja vai oferecer, você precisa fazer tudo que a igreja está oferecendo, são ferramentas, elas são baseadas nas Escrituras. Amém? Então, a Bíblia é esse meio. Billy Graham, mais uma frase aqui dele, a Bíblia não é apenas para ser lida, mas para ser vivida.
ela deve ser a base da nossa comunidade e da nossa missão. Amém? Quero concluir essa aula trazendo aqui para vocês o que a gente viu, né? Esse valor das Escrituras. Meus irmãos, que você possa ser faminto em ler isso aqui, não como algo ritualístico. Ah, eu tenho que ler. Poxa, não li hoje, estou em pecado. Não. A ideia da palavra, lembra que a gente, 2 Timóteo? Timóteo, tá aí o ensino. Ela foi inspirada para que ela nos capacite para toda boa obra. É isso que é a ideia, certo? Então, as escrituras elas são fundamentais para o processo de discipulado. Talvez você até aqui veio em formatos de discipulado que não usaram a Bíblia. Eu posso afirmar com toda certeza, descarte tudo o que você viveu. Apenas retendo o que é bom, né? O que a Bíblia nos diz. Mas, de fato, se você quer crescer em Cristo, em sabedoria, se aproxime disso aqui. Se aproxime disso aqui. Eu, já há muitos anos, eu ganhei uma Bíblia uma vez de um pastor que me pastoreou por um tempo, e ele deixou uma dedicatória dizendo, olha, esse livro, ele tem o poder de, quanto mais próximo você estiver dele, mais longe do pecado você está. E quanto mais longe você estiver desse livro, mais perto do pecado você também vai estar. Então, se aproxime das Escrituras. Quero, inclusive, finalizar com ela aqui na mão, porque tem que ser o seu compromisso. Estar com a palavra, meditar na palavra. Meditar na palavra. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho do ímpio, antes medita na palavra do Senhor. Medita, 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 dia e noite, dia e noite, dia e noite. A sua alegria está nas Escrituras. Amém? Que o Senhor te abençoe. Na aula que vem, como eu falei, nós vamos aprofundar o tema de discipulado em grupos pequenos. Você vai ver como que é algo muito mais acelerado para você. E, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui juntos amanhã, em nome de Jesus. Até amanhã.